Está na hora de 5 minutos com Deus. Que a paz do Senhor que excede todo entendimento esteja sobre sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre pré-julgamento. Pré-julgamento nada mais é do que um julgamento antecipado, sem conhecimento, sem fundamento, sem base, sem nenhum tipo de análise ou investigação sobre o que está acontecendo, sobre o que aconteceu ou sobre a forma de que alguém age ou é, sobre a forma que alguém fala, alguém pensa. Simplesmente é uma atitude arbitrária por parte de uma pessoa em relação à outra. Nada mais é do que uma forma irresponsável e leviana de se comportar em relação a outro. E isso tem 3 implicações nas nossas vidas. E eu vou citar a primeira delas, que é uma atitude incorreta. Primeiro porque quem julga é Deus. Só o Senhor tem a capacidade, tem o conhecimento e tem a autoridade para julgar a vida de alguém. Ele conhece o nosso antes, o nosso atual momento e conhece o nosso futuro. Ele sabe discernir os nossos pensamentos e a intenção do nosso coração. Só o Senhor tem essa capacidade de julgar alguém, porque Ele não pré-julga. Com tanta ciência, tanto conhecimento e tanta sabedoria, Ele pode julgar cada um de nós. E Ele fará isso no momento oportuno. Quando nós julgamos alguém, nós estamos lançando sobre a vida dessas pessoas. Podemos lançar injustiça, podemos lançar mágoa, podemos lançar desonra, nós podemos lançar sobre a vida dessas pessoas o desânimo, porque diante de tanto cenário negativo, essas pessoas tendem a perder o ânimo, tendem a perder a motivação, tendem a perder o foco do que eles querem fazer, dos planos que eles têm. E assim eles vão caminhando cada vez mais lentamente até que eles são subjugados por esse pré-julgamento que nós lançamos sobre a vida deles. Muitas pessoas são fracas, não têm uma personalidade forte, não têm um ânimo forte e elas acabam sendo abatidas por comportamentos estranhos, incorretos, irresponsáveis, alheios, de pessoas alheias à vida delas. O segundo ponto, que também é prejudicial, é porque o Senhor nos criou distintos e cada um tem plano, cada um tem um propósito diante de Deus, cada um nasceu para ter a sua própria vida e cada um é responsável por si. E o Senhor, quando Ele nos permite cada um ter a sua própria vida, nós agimos dessa forma, prejulgando, nós vamos responder, podemos responder diante da justiça, diante de polícia, diante da pessoa, diante de terceiros, diante de pessoas com as quais a gente não queria ser exposto e a gente acaba se expondo por falar o que não deveria falar e por se comportar como não deveria comportar. E isso aconteceu com um homem chamado Labão. Ele era sogro de Jacó e fez Jacó trabalhar para ele durante 7 anos para que ele se casasse com uma de suas filhas. E ele trabalhou por 7 anos, só que no dia Labão não entregou essa filha, disse que precisava entregar a filha mais velha primeiro, só depois a mais nova. E ele trabalhou mais 7 anos. Jacó trabalha mais 7 anos para Labão. E quando completa os 7 anos, então, ele está livre daquele compromisso, mas ele continua trabalhando por outros tantos anos. Mas chega um momento que, de tanto ser explorado, ele decide ir embora. E quando ele vai embora, Labão fica sabendo, vai atrás dele e já vai ali prometendo acabar com ele, prometendo mundos e fundos de destruição na vida de Jacó. Só que Jacó é um homem de Deus. E o Senhor aparece para Labão um dia antes deles se encontrar e diz: deixe Jacó em paz. Então o Senhor nos diz a cada um de nós, quando pensamos em prejulgar, deixe fulano em paz. Deixe o pensamento, a atitude, a postura, a fala, deixe ele em paz. Cada um é responsável por sua própria vida. E a terceira consequência é que nós podemos perder bênçãos, podemos perder oportunidades, possibilidades, podemos perder muitas coisas quando temos esse comportamento. E isso aconteceu com o povo de Nazaré, porque em Marcos 6 vai nos falar que Jesus foi até Nazaré e lá quando chegou ele foi prejulgado pelo povo. Lá o povo disse: esse daí não é carpinteiro, filho de Maria, irmão de Judas, de Tiago, de Simão, e as irmãs dele não estão conosco? Então eles prejulgaram Jesus e ali Jesus não pôde operar os milagres que ele operou em outros lugares. Lá Jesus foi limitado. Jesus não foi limitado por autoridade ou por poder, mas por incredulidade, por prejulgar quem Jesus era, descrendo de quem o Senhor era e do poder que ele tinha. Então que nós sejamos sábios e não venhamos trazer para nós castigo, trazer para nós um peso do que nós não precisamos fazer, que é julgar o próximo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.